Glória a Deus. Vou colocar aqui o óculos para... Vamos ler a partir do verso 1, vamos estender até o verso 5. As pessoas que estão aí nas redes sociais, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Estamos adorando o Senhor, né? O livro dos Salmos, número 19, diz assim: a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Um dia profere discurso, e a noite mostra conhecimento. Não há palavra nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo vindo de sua câmara, e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento. Estejamos bem atentos agora para ouvir a revelação da palavra de Deus. Irmãos, esse texto que eu acabei de ler agora é um texto que eu até já trouxe dei umas pinceladas no assunto que eu vou falar aqui com a igreja, mas hoje, pensando, orando a Deus, tinha lido um outro texto até, mas eu voltei para esse salmo e o Senhor foi falando no meu coração. Eu quero discorrer aqui sobre um assunto que é um assunto especial, muito pouco falado também nas Escrituras. Há uma linha teológica chamada fator Melquisedeque. Eu quero falar sobre esse assunto com os irmãos nessa noite, sobre o fator Melquisedeque. Quando a gente está ministrando a palavra de Deus, ou às vezes ministrando estudo, a gente sempre se depara com algumas perguntas, e eu tenho certeza que alguém aqui nessa noite que entrou aqui, pode pairar no âmago da sua alma, essa pergunta que muitos fazem: o que acontece com as pessoas que morrem sem ouvir a pregação do Evangelho? Essas pessoas recebem a salvação? Essas pessoas morrem tendo o direito da salvação, haja vista não terem ouvido a pregação do Evangelho? E existem muitos lugares hoje que as pessoas estão morrendo sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Por exemplo, um lugar chamado Janela 1040, que é um local onde as agências missionárias, elas mapearam 10 milhões de quilômetros quadrados de largura por 40 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Os lugares menos alcançados pelo Evangelho. Todos os dias, nesses lugares, morrem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Se você falar da Coca-Cola, eles sabem, mas de Jesus, nunca ouviram falar. Eles professam as mais variadas tipos de fé, e também adoram os mais variados tipos de deuses, né? São politeístas, sincretistas religiosos, nunca ouviram falar de Jesus. O que então acontece com essas pessoas? Quando nós vamos olhar para a Bíblia com um pouco mais de detalhe, de atenção, nós percebemos que a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, que a morte sela o destino da alma. Logo, nós podemos então subentender, se a morte sela o destino da alma, e aqui eu estou dando ainda uma introdução para nós criarmos uma plataforma para entender o que o Espírito Santo tem revelado ao meu coração, então nós podemos presumir também que enquanto a pessoa está viva, ela tem toda a condição de alcançar a sua salvação. E quando nós olhamos para o capítulo 61 do livro do profeta Isaías, uma profecia que foi vaticinada pelo profeta Isaías e que cumpriu-se quando Jesus entrou na sinagoga. Em Lucas capítulo 4 é narrado, a Bíblia diz que ele levantou-se para ler, a partir do versículo 18 em Lucas 4, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele levantou e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, evangelizar os pobres e colocar em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o período da graça.
Enquanto a pessoa está viva, existe esperança. Enquanto a pessoa tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, existe uma esperança. Mas e depois? Por isso que Eclesiastes diz assim: antes que o cântaro quebre junto à fonte, antes que a pessoa morra. O que acontece, irmãos? À luz da Bíblia, com as pessoas que morrem hoje, sem ouvir a pregação do Evangelho, são salvos? Poderão dizer: eu nunca ouvi essa pregação do Evangelho? Terá algum tipo de desculpas? Se vocês perceberam o texto que nós lemos, nós acabamos de ler um texto aqui que a Bíblia diz que pela natureza, pelas coisas criadas, pelo céu, pelo firmamento, pelas fontes de água, tudo o que existe declara. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Não há linguagens, nem palavras, quer dizer, não tem pregação, mas por toda a terra se fez ouvir a sua voz. É como o sol, em qualquer lugar que o sol está brilhando, todas as pessoas recebem o brilho do sol. O que significa? Que dentro dessa doutrina, desse pensamento teológico, que nós chamamos de fator Melquisedeque, nenhuma pessoa no mundo morre sem ter conhecimento de Deus. Ainda que ele não ouviu a pregação do Evangelho, todavia, ele tem o sol, ele tem a lua, ele tem as estrelas, ele tem as fontes de água, ele tem a criação, a natureza. Não obstante, não poder adorar, não dever adorar a natureza, porque quando alguém adora a natureza como Deus, isso se chama panteísmo, adorar a criatura em lugar do Criador. Mas todos aqueles que olham para a criação, eles sabem que há um Criador, mesmo que ele seja ateu, mesmo que ele seja agnóstico, mas lá no âmago da alma dele, isso é inato, já nasce com o ser humano, ele já busca alguma coisa que possa explicar quem criou tudo isso, por que eu estou aqui, por que eu vim aqui, o que eu estou fazendo aqui, eu vim aqui por obra do acaso. E o salmista no Salmo 42, ele diz assim: assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Isso significa que todo ser humano, ele já nasce buscando um Criador, porque a criatura só se realiza no seu Criador. E mesmo que ele seja ateu, mas ele tem uma dúvida: por que eu estou aqui? Ele tem um anseio. Alguns chamam de força superior, outros chamam de energia positiva, outros chamam de Alá, outros chamam as mais variadas nomenclaturas. Nós sabemos quem é o único Deus, nós sabemos o nome dele, nós sabemos quem é ele, nós recebemos a revelação dele, nós estamos aqui adorando a ele nessa noite. Nós viemos aqui tributar a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a reverência. Nós sabemos que o seu nome é Jesus, mas muitos não sabem. Então, irmãos, partindo desse pressuposto, lendo esse salmo, asseverando nesta noite que todas as pessoas, elas sabem que existe um Criador. Se ele está adorando o sol, mas alguém criou o sol. Se ele está adorando a lua, alguém criou a lua. Então eu quero fazer aqui nessa noite, para nós entendermos plenamente o que o Senhor está falando conosco, um paralelo entre esse texto que nós acabamos de ler agora, no Salmo 19, e um outro texto que está narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. A Bíblia diz, a partir do capítulo 16, que acontece a segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo faz com seu companheiro Timóteo e Silas. Eles vão para a Macedônia. A Bíblia diz que quando eles estão na fronteira, havia um desejo no coração do apóstolo Paulo de pregar o evangelho na Ásia. Entretanto, quando foi à noite, ele tem uma visão de um homem da Macedônia. Esse homem se apresenta para ele no sonho, na visão, e diz: atravessa a Macedônia. Aquele homem estava pedindo socorro, ajuda-nos. E a Bíblia diz que ele, sensível à voz do Espírito Santo, ele vai para a Macedônia. A Macedônia, irmãos, não é o país Macedônia hoje. É um território que ficava dentro da Grécia. Primeiro lugar onde o evangelho é pregado dentro da Europa, do continente europeu. E a Bíblia diz que eles vão nas principais cidades da Macedônia. Eles vão para Filipos, eles vão para Tessalônica, era a capital da Macedônia.
eles passam também por Bereia, e a Bíblia diz que os crentes de Bereia foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque eles conferiam aquilo que estava sendo pregado e aquilo que era dito, que estava na Escritura, e aquilo que era pregado, para ver se aquilo estava de acordo com o que estava sendo pregado. Ora, isso é o que nós precisamos fazer hoje. Isso é que todo crente que está inserido no reino de Deus precisa fazer. Não importa quem está falando, olhe para a Escritura, confira na Escritura se verdadeiramente o que está sendo pregado está de acordo com a Escritura. A Bíblia diz que num dado momento, Paulo precisa sair às pressas, corrido de Tessalônica, e ele é colocado num barco e ele vai na direção de Atenas. E a Bíblia diz, no capítulo 17, a partir do verso 15, que quando ele chega em Atenas, ele fica perplexo. Quando ele olha as acrópolis da cidade de Atenas, ele começa a olhar, e a Bíblia diz que o seu espírito se compungiu dentro dele, tamanha idolatria. Quando a gente vai estudar, irmãos, a ciência da religião, a gente descobre que nessa época existia aproximadamente, pastor Elias, mais de 30 mil deuses que eram adorados na Grécia. E a Bíblia diz que Paulo então começa a pregar nas praças, nas sinagogas, porque o homem de Deus, aquele que foi chamado pelo beneplácito da vontade de Deus, ele não para de pregar o Evangelho, ele não para de falar aquilo que a Escritura revela. Ele foi vocacionado e arregimentado para falar do nome de Jesus. Há uma chama no seu coração que não o deixa ficar quieto, ele precisa falar de Jesus. Paulo estava fazendo isso nesse momento, e a Bíblia diz que naquele momento ele é inquirido pelos filósofos da época. Naquele tempo, as escolas de filosofia eram comuns na Grécia. A Grécia era, naquele tempo, o local da sabedoria, da cultura. Ali estavam os filósofos, várias escolas de filosofia, e ali principalmente os estoicos e os epicureus se aproximam dele, e eles começam a dizer: o que esse homem está falando? Que nova doutrina é essa? Uma tradução fala paroleiro, a outra tradução fala tagarela. O que esse tagarela está falando? Me parece que ele é um expositor de doutrinas de demônio, porque Paulo fala da ressurreição. Irmãos, os filósofos não entendiam o que era a ressurreição. Eles tinham vários conceitos a respeito da vida após morte. Eles tinham o conceito do Hades, que nós chamamos de Hades, e outros conceitos mais. Mas falar em ressurreição era como se nós entrássemos na maçonaria hoje e falássemos de ressurreição. Você sabia que é proibido falar de ressurreição na maçonaria? Naquele momento eles convidam Paulo, porque a Bíblia diz que eles queriam novidades, estavam procurando novidades, e eles convidam Paulo para ir até o Areópago, chamado também de Colina de Marte. Era como se fosse a Academia Brasileira de Letras. Paulo é convidado para ir até lá, e a Bíblia diz que ele então começa diante dos filósofos a discorrer sobre vários assuntos, sobre Jesus. E quando ele fala de ressurreição, diz a Escritura que eles então ficaram restritos e disseram: a respeito deste assunto te ouviremos em outra ocasião. Mas a Bíblia diz que alguém creu, um certo Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris, creram no que Paulo estava dizendo, mas eles não podiam entender o que era ressurreição. E quando Paulo fala de ressurreição, acontece aqui uma dificuldade transcultural. O que é uma dificuldade transcultural? É quando o missionário está num outro país e ele começa a falar um assunto e ele vai na contramão daquilo que aquela nação, aquela cultura pensa. E Paulo então agora eles tentam barrá-lo, mas o homem que é chamado por Deus, o homem que foi preparado por Deus, o homem que foi vocacionado por Deus, quando eu falo homem eu também estou falando de mulheres, ele não para, ele não se sente ameaçado, porque ele sabe aquele que o chamou, aquele que o preparou, ele sabe que a sua boca deve ser a boca de um profeta, ele sabe que ele precisa falar aquilo que Deus revela ao seu coração. E nesta noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo está nos revelando. Diz a Bíblia que Paulo então diz assim: ao passar aqui, chegando ao Areópago, ele diz: eu notei que vocês são um tanto que supersticiosos.
Essa palavra supersticioso, ela traz um conceito de religião, religiosos. E eu não pude deixar também de notar, Paulo dizendo, sobre um altar que eu acabei de observar aqui, ao Deus desconhecido. Agnostotheos do grego, ao Deus desconhecido. Este Deus, a quem vocês honram sem conhecê-lo, é Ele que eu estou falando. Foi Ele que criou todos os homens. E Ele não está longe de nós, está perto. Isso daqui refuta uma doutrina chamada deísmo, que diz que Deus criou os homens, mas está muito longe, e que deixou o homem aqui à mercê da sorte. Ele não se envolve nos desígnios do homem. Ora, isso não é por acaso tirar a soberania desse Deus. Se Ele criou o homem, se Ele é soberano, Ele se envolve quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, porque Ele pode mudar a história, Ele pode transformar a história, e Ele é a própria história. Não há como contar a história da humanidade sem que Jesus esteja inserido nessa história, porque Ele é o Senhor da história, e quando Ele entra em cena, o espetáculo termina, porque Ele bate na mesa da decisão e as coisas acontecem. Não pude deixar de notar aqui esse altar ao Deus desconhecido, Agnostotheos. Ele não está longe, para que porventura tateando podeis achá-lo. O que Paulo está em mente? O capítulo 59 do livro do profeta Isaías, quando diz que os homens estão apalpando as paredes ao meio-dia, estão gemendo como pomba, bramando como ursos, não conseguem enxergar, estão distantes. O mundo está em colapso, o mundo está sem direção, o mundo está sem esperança, o mundo não tem como encontrar soluções, que até parece ser tão simples, né? Se você olhar na grandeza, na magnitude desse Deus, em relação a esse vírus que está assolando, isso não é nada, mas os homens estão perdidos. Ora, dá até para duvidar que o homem foi à Lua. O homem foi à Lua em 1969, segundo o que eles dizem, aquela nave, a Apollo 11, tinha menos tecnologia do que um celular desse, e hoje eles não conseguem voltar mais à Lua, e não conseguem descobrir uma vacina que seja eficaz para um vírus que está assolando a humanidade. Mas o nosso Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele não falha, Ele não erra. Vocês perceberam o que foi lido aqui no Salmo 18? O que a Bíblia revela no Salmo 18, juntamente com o Salmo 22 e o Salmo 69, é o que aconteceu nos bastidores da morte de Jesus. Aquilo que os evangelistas omitiram é revelado pelo salmista no Salmo 18, no Salmo 22 e no Salmo 69. A profundeza, o Deus que habita na luz inacessível, o Deus que não pode ser confrontado pelos homens, o Deus que não pode ser esquadrinhado pelos homens, o Deus que não pode ser sondado pela mente humana, porque está muito distante no sentido de grandeza e de sabedoria, mas está perto e cabe dentro do meu e do teu coração. Esse Deus é o Deus dessa igreja, é o Deus dos crentes, é o Deus que virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Observe, Paulo diz para eles assim: é esse Deus que vocês estão honrando nesse altar, ao Deus desconhecido. Irmãos, eles conheciam muitos deuses. Eles conheciam Zeus, que está no topo da divindade na Grécia. Eles conheciam Apolo, o deus da fisicultura, Dionísio, o deus da viticultura, Artemis ou Afrodite, a deusa da fertilidade. Eles conheciam o deus Asclepio, o deus da medicina em forma de cobra, Netuno, ou Poseidon, que é o deus dos mares. Todos esses deuses eles conheciam, mas aquele altar que estava erigido, eles não sabiam para quem que era. É o Deus desconhecido. E Paulo, conhecendo, o que Paulo está trazendo à memória? Paulo está remetendo agora o século 6 a.C. Aconteceu em Atenas no século 6 a.C., muito antes de Paulo, muito antes daquele dia no Areópago, uma grande epidemia na cidade de Atenas. E diz a história que a epidemia era terrível. Todos os dias as pessoas choravam seus mortos. Imagine que nós estamos no século 21, com toda a tecnologia, evolução da ciência. Não há um remédio agora eficaz para o coronavírus. Imagine no século 6 a.C., aproximadamente no ano 600 a.C., as pessoas estavam morrendo. E diz a história que os filósofos se reuniram
como também estavam reunidos naquele dia no Areópago. Não tinha solução. Um dizia, vamos chamar o médico tal, não tinha solução, não havia esperança. Todos os dias os murmúrios de pessoas chorando pelos seus mortos, pela manhã eles ouviam nas ruas de Atenas. E quando de repente um dos filósofos disse assim, eu tenho uma solução para essa epidemia. Vamos aportar um navio, preparar um navio e vamos mandá-lo até a ilha de Creta. Quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo a Tito, a gente descobre que Tito era pastor na ilha de Creta. Lá existe um homem chamado Epimênides. Paulo faz menção desse homem no capítulo 1, versículo 12 da carta de Tito, a Tito. Traga esse homem aqui que ele terá a solução. E os filósofos, não querendo perder o monopólio, disseram assim, mas como nós vamos trazer alguém de fora? Nós não somos capazes de resolver os nossos problemas? Porque o orgulho, a soberba, ela precede a ruína. A humildade precede a honra. Mas o orgulho e a soberba precede a ruína. E como eles não tinham solução mesmo, e não havia quem trouxesse, eles resolveram buscar o tal de Epimênides. E diz a história que ele chegou em Atenas já de tardezinha. Quando ele desceu do navio, pastor Elias, ele olhou nas acrópolis e ele disse assim, nunca vi um lugar com tantos deuses. Nunca vi um lugar com tantos deuses. Ora, tantos deuses e uma epidemia daquela. E ele disse assim, chamou os filósofos e disse para eles, eu vou descansar agora. Amanhã, bem ao raiar do dia, bem cedo, eu quero que vocês tragam para mim aqui um rebanho de ovelhas de cor negra e um rebanho de ovelhas de cor branca. E traga também alguns pedreiros e um pouco de argamassa. Epimênides foi descansar. Quando foi pela manhã, os filósofos já estavam aguardando. Próximo ao Areópago, onde Paulo foi discursar muitos anos depois. E diz a história, irmãos, que havia muitos curiosos ali. E enquanto eles estavam ali, os cortejos fúnebres seguiam em Atenas. Isso está registrado na história. Então Epimênides, aquele homem que veio da ilha de Creta, ele se aproximou dos filósofos e disse assim, há uma esperança. Eu sou monoteísta, ele disse. Ou seja, eu creio no único Deus. Só que eu não o conheço, porque ele ainda não me respondeu. Então, nós vamos fazer uma oração aqui agora. E se esse Deus existe, se ele é maior que os deuses de Atenas, se ele é maior do que qualquer Deus do mundo, ele haverá de nos responder agora. E diz a história que Epimênides orou, ó Deus desconhecido, se tu existe agora, nos responda. E faz essa pandemia, essa epidemia ser dissipada. Ele fez uma oração simples e eficaz. E naquele momento ele disse assim, solte as ovelhas. As ovelhas haviam ficado presas a noite toda. Os irmãos sabem que o animal ruminante, ele come constantemente. E havia um gramado muito bonito diante do Areópago. E aquelas ovelhas foram soltas. E quando elas foram na direção do gramado, Epimênides disse assim, se essas ovelhas comerem esse gramado bonito, o Deus desconhecido não existe. E não haverá esperança para Atenas. Entretanto, se elas se recusarem a comer, é um sinal que o Deus desconhecido existe. Estará resolvida a história da pandemia. E diz a história, irmãos, que as ovelhas correram para a grama e foram se aproximando. Primeiro soltou o rebanho de ovelhas de cor negra. Elas se aproximaram, a primeira chegou, cheirou aquela grama, dobrou-se as duas patas dianteiras e deitou-se sobre a grama. Aí os filósofos, incrédulos, céticos, essa ovelha está doente, solta mais. Soltaram mais algumas, elas foram fazendo a mesma coisa. Talvez comeram muito, solta as ovelhas brancas agora. E diz a história que foram soltando todas as ovelhas, todas elas, fazendo a mesma coisa. Dobrava suas patas dianteiras e não comia aquela grama. Então Epimênides disse, o Deus desconhecido,
está nos respondendo. Chama os pedreiros aqui agora, levanta aqui agora um altar, pega a argamassa, escreve aí agora, agnóstico Theos, ao Deus desconhecido, e diz a história que nunca mais houve epidemia em Atenas, porque o Deus que eles não conheciam, mas eles creram naquele Deus. Nesta noite, nós estamos diante dele, o seu nome é Jesus, nós conhecemos ele, nós acreditamos nele. Você pode adorá-lo nessa noite e dizer para ele o quanto você ama ele. Aleluia. Eu não sei se ele vai dissipar essa pandemia aí. Ele pode fazer. Até agora sim, ó. Porque isso é nada para ele. O Deus que abriu o mar vermelho com o sopro do vento oriental. O Deus que usou uma mulher com 95 anos chamada Débora para poder desbaratar um exército poderoso do rei Jabim, que tinha 950 carros de ferro, como se fosse 950 tanques de guerra hoje. E ainda usou uma outra mulher chamada Jael para matar Sísera, o comandante do exército do rei Jabim. O Deus que usou um garoto de pequena estatura para matar um homem de quase 3 metros de altura com uma pedra, com um estilingue antigo. Glória a Deus. É o Deus da esperança. É o Deus dos crentes, é o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus único, criador de todas as coisas, que controla todas as coisas. Ele está aqui nesta noite. Eu não sei se ele vai dizer para a pandemia parar, mas uma coisa é certa: ele pode guardar a minha e a tua casa, porque a Bíblia diz que ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, e praga nenhuma chegará à sua tenda. Glória a Deus. Não dá para medir o tamanho desse Deus. A Bíblia chama esse Deus de Altíssimo, porque ele não pode ser medido pelos homens. Glória a Deus. Esse Deus, irmãos, ele está olhando para a terra nesse momento. A Bíblia diz que os seus olhos contemplam os fiéis da terra, e ele está olhando e esquadrinhando os corações nesse momento. E ele sabe aonde está cada crente fiel nesse momento. Ele sabe aqueles que são frequentadores de igreja também. Ele sabe aqueles que se afastaram por causa da pandemia. Ele sabe aqueles que honram o seu nome. Ele sabe aqueles que são embaixadores dele aqui na terra. Ele sabe aqueles que dão testemunho aí na rua, porque são servos do Deus vivo. Ele nos conhece. Glória a Deus. E esse Deus está aqui, mas ele também está lá em Jabuticabal agora. Ele está aqui, mas ele está em todos os continentes nesse momento. Glória a Deus. Logo após Paulo ter discursado, ele disse assim: esse é o Deus que eu prego, agnóstico Theos, ao Deus desconhecido. Esse Deus se revela para todos os homens, como ele se revelou em Atenas naquele dia no Areópago, como ele se revelou naquele dia muito antes, quando havia aquela pandemia. Ele se revelou para todos os homens de todos os tempos, para os sumérios, para os acadianos, para os incas, para os astecas, para o Império Turco Otomano, para todos os homens de todos os tempos. Esse Deus tem se revelado, e ninguém poderá no dia do juízo final dizer: eu não sabia, eu sou inocente, eu não conhecia, porque a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Todos haverão de estar diante dele, e todas as suas obras serão trazidas à luz, e Deus julgará cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. No livro de Jó, no capítulo 7, no capítulo 12, a partir do verso 7, está escrito: pergunta agora aos peixes, às aves, às alimárias, acaso não sabem que foi o Senhor que fez isso? Pergunta, elas te contarão. O Salmo 19, que eu acabei de ler, é ratificado pelo apóstolo Paulo no capítulo 1 e 10 de Romanos, capítulo 1 e capítulo 10, dizendo que as pessoas são indesculpáveis, porque esse Deus existe, ele é real, esse Deus é real, o céu é de verdade. Tem até um filme, né? Glória a Deus. E Deus é real, irmãos. O nosso Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Se tiver que vir vacina,
Virá. Se tiver que se estender mais, se estenderá. Talvez, após esta pandemia, poderão vir outras. Porque está revelado na Escritura. Virão pandemias, virão sinais. Isso aqui é só o princípio das dores, que está sendo intensificado um pouco mais. Como uma mulher que ela vai tendo mais contrações e vai ficando próximo de dar à luz. É isso que Jesus fala em Mateus 24, quando ele fala do princípio das dores. Eu vou encerrar essa reflexão e vou fazer uma pergunta a todos. Se Jesus voltar agora, ou se nós partíssemos, se esse vírus talvez for o veículo para nós irmos diante de Deus, estamos preparados para encontrar com Ele? Foi cantado um hino aqui pelas irmãs da Fabiana, não é isso? Que partiu agora há poucos dias. Nós tivemos o privilégio, né, irmã Roberta, de estar em 2 congressos que ela estava louvando. Fabiana Anastácio. E como diz o hino, ainda que tirarem a minha vida, lá no céu, eu te louvarei. Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, não é de qualquer maneira. Para entrar no céu, precisa ter o passaporte carimbado, com o selo do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque nós só somos autênticos se nós tivermos esse selo. Quem pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Vamos orar.